Fortes chuvas que atingem a Bahia já fizeram com que 7 cidades decretassem situação de emergência no estado, segundo informações da Defesa Civil. Além disso, outras 13 cidades ainda aguardam homologação do mesmo decreto pelo governo estadual. Na noite desta quarta-feira, mais 2 crianças morreram em um deslizamento de terra, que atingiu a casa em que estavam na cidade de Salvador. Com esses novos dados, sobe para 6 o total de mortes em decorrência das chuvas no estado desde o início do mês de abril. Na cidade de Lauro de Freitas, barcos foram os únicos meios de transporte para a população e também autoridades, devido aos alagamentos do local, conhecido como Sempre Verde. E voltamos com as notícias do esporte com o João Carlos. Ok, estamos de volta e o principal assunto de hoje é mais uma vez o show do Santos, que aplicou uma grande goleada pela Copa do Brasil. Desta vez, a vítima foi o Guarani, que não viu a bola e acabou massacrado por 8-1. É isso mesmo, 8-1. Neymar marcou 5 gols, Robinho 2 e Marcel completou o marcador. O próximo jogo está marcado para o dia 21 em Campinas, mas a fatura já está resolvida. Fim de papo, o Santos classificado já para a próxima fase da Copa do Brasil e volta a pensar domingo no São Paulo pelas semifinais do Campeonato Paulista. Nos outros jogos da Copa do Brasil, a Portuguesa perdeu em casa para o Fluminense por 1-0. Gol marcado pelo artilheiro Fred. Santa Cruz 1, Atlético de Goiânia 0. Corinthians do Paraná 0, Vasco 1. Grêmio 3, Avaí 1 e Atlético Mineiro 1, Sport 0 foram os resultados de ontem. E hoje tem mais Copa do Brasil, com o Palmeiras, que enfrenta o Atlético Paranaense às 7h30 no Parque Antártica, com a obrigação de vencer, pois vai decidir a vaga jogando no Arena da Baixada na próxima semana. A última partida alviverde foi há 8 dias, na melancólica despedida do Campeonato Paulista, quando perdeu para o Paulista de Jundiaí por 3-1. Bem, da Copa do Brasil, vamos agora para a Libertadores. Ninguém é melhor que o Corinthians, que com gols de Dentinho e Elias, venceu ontem o Racing e avançou para a próxima fase. A meta agora é terminar o primeiro semestre ou primeira fase e decidir todos os jogos jogando no Pacaembu. Então a história é essa, terminar a fase em primeiro lugar e depois ter a vantagem de jogar todos os jogos finais. 2 jogos, segundo jogo sempre no Pacaembu. O destaque negativo foi mais uma atuação apagada do centroavante Ronaldo, que na linguagem popular praticamente não pegou na bola. Mas pelo menos o Corinthians vai bem e muito bem na Libertadores. Nos outros jogos de ontem, o Internacional empatou com o Emelec em 0-0 e o Flamengo foi derrotado pela Universidade Católica por 2-0 jogando fora de casa. Outro brasileiro, o Cruzeiro entra em campo nesta noite, quando enfrenta o Colo-Colo, apostando nos espíritos dos times dos chilenos. O time mineiro praticamente garante a classificação com empate, mas se vencer, dificilmente deixará escapar o primeiro lugar no grupo da Libertadores. Falamos de esportes, em especial, nesta quinta-feira, para o RVC Notícias. O pedreiro Admar Jesus da Silva, o pedófilo que confessou ter matado 6 crianças em Lusiânia, pode ter cometido crimes também na Bahia. A Polícia Civil de Goiás levantou que ele morou em Serra Dourada e agora investiga se há casos de crianças ou adolescentes desaparecidos, assassinados ou vítimas de violência sexual na região. Paralelamente, o ministro Gilmar Mendes comentou o caso, dizendo que ele só aconteceu por causa de uma desestrutura da justiça criminal no país e também da falta de acompanhamento psicológico para pessoas com desvios. O pedófilo já tinha sido preso em Brasília e, apesar de condenado a 14 anos, cumpriu apenas 4 pelo benefício de progressão do regime, com um psiquiatra atestando que ele não tinha distúrbio algum. Poucos dias depois de ser solto, fez uma nova vítima. As autoridades chinesas correm contra o tempo, a distância e o vento em uma remota área de platô tibetano para tentar resgatar mais vítimas do terremoto que deixou mais de 600 mortos e 10 mil feridos no noroeste da China. Segundo a TV estatal, equipes compostas de 700 soldados trabalham basicamente com as mãos e sem ferramentas e conseguiram retirar 900 pessoas dos escombros. Outros 5 mil foram enviados para a região. O terremoto de 7,1 graus à escala Richter aconteceu na manhã desta quarta-feira em um dos locais de um difícil acesso do país, o município de Yush, na província de Qinghai. O tremor foi seguido de 3 réplicas até 5,8 graus, segundo o Instituto de Geofísica dos Estados Unidos.
E além do terremoto na China, pelo menos 84 pessoas morreram, 225 ficaram feridas e 67 mil casas foram destruídas por um ciclone que passou pelo leste da Índia nesta quarta-feira. Autoridades acreditam que o número de mortos é ainda maior e que várias pessoas tenham sido esmagadas por suas casas, já que o desastre aconteceu enquanto os habitantes dormiam. Há vítimas também em Bangladesh, país que faz fronteira com a região. Confira a previsão do tempo em todo o país. Olá! Na imagem de satélite observamos nuvens, muitas nuvens aí no litoral leste da região nordeste. Nuvens associadas aos ventos que trazem umidade do oceano para o continente. Essas nuvens estão provocando aí chuvas significativas e trazendo transtornos em parte aí da região leste do nordeste brasileiro, entre o sul da Bahia e o Rio Grande do Norte. Já no interior da região nordeste, em grande parte do norte do Brasil, as nuvens estão associadas ao calor e à alta umidade do ar, provocando também nuvens carregadas nestas áreas. Na região norte, no extremo norte da região norte e no extremo norte da região nordeste, essas nuvens estão sendo intensificadas pela presença da zona de convergência intertropical que atua sobre o Atlântico próximo à costa norte do Brasil. Agora vamos ao mapa de previsão de tempo para esta quinta-feira. Observamos que as nuvens ainda ficam concentradas em boa parte do norte e do nordeste brasileiro. No nordeste ainda deve chover bastante, principalmente no litoral da Bahia, em parte de Sergipe e de Alagoas, onde essas chuvas devem continuar provocando transtornos e prejuízos à população. Então a gente faz um apelo aí, principalmente aos moradores de áreas de risco, que fiquem atentos aos boletins do tempo e ao comunicado da Defesa Civil. Pancadas de chuvas fortes também devem ocorrer no interior da região nordeste, entre o Ceará e o Maranhão e em boa parte do norte do Brasil, principalmente entre o Amazonas, Pará e Amapá. Já na grande área centro-sul do Brasil, o tempo permanece firme, com predomínio de sol. No interior aí do Brasil, principalmente no interior de São Paulo, parte de Mato Grosso do Sul, o interior do Sul e o do Triângulo Mineiro, a umidade do ar continuará baixa, estará baixa aí, em torno dos 30% em algumas áreas. Então, essa umidade baixa pode trazer transtorno, principalmente às pessoas que têm problemas respiratórios. Tá? Na região sul do Brasil, principalmente aí, no extremo sul do Rio Grande do Sul, a gente deve verificar aí ao longo do dia o aumento da nebulosidade em função da presença de uma frente fria, que atua agora pela manhã entre o nordeste da Argentina e o Uruguai, provocando chuvas fortes nessa área. No extremo sul do Rio Grande do Sul, a gente espera que essas chuvas possam ser intensas aí entre o final da tarde e a noite de hoje. As temperaturas permanecem estáveis em grande parte do Brasil. Termina aqui mais uma RVC Notícias. Amanhã estaremos de volta. Até lá.